Hoje vamos falar sobre anjos e demônios. Mais demônios do que anjos. Na verdade, eu acho que na época de Kardec o pessoal levava muito a sério esse negócio de demônio. Então eles deram uma ênfase especial para dizer que não tem o diabo, tem Satanás. Estou adiantando para vocês. Existe espírito inferior, mas todos eles progridem. Teve mais gente. Iva entrou, Ademir Gonçalves. Vamos à primeira pergunta. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? A doutrina espírita, como ela tem esse aspecto científico, ela tem uma palavra para cada coisa, né? No caso, anjo, na doutrina espírita, são os espíritos puros. Mas eles são puros, eles são totalmente depurados em relação aos mundos materiais. Existem mundos desde os primitivos até os celestes ou divinos. Então, os espíritos que já progrediram por essas classes de planetas, eles chegam à perfeição dos mundos materiais. Mas isso não quer dizer que para a evolução. Então, eles não têm mais do que aprender nos mundos materiais. Mas o progresso continua. Na verdade, o progresso ele é infinito, né? O Aldir também entrou, seja bem-vindo. Então, nós sabemos que Jesus, por exemplo, é espírito puro, ele administra o nosso planeta. Mas imaginem um espírito que administra o sistema inteiro, aqui em volta do Sol, 9 planetas. Ou o espírito que administra a galáxia inteira, no caso, 200 bilhões de estrelas. Só que a nossa galáxia não é das maiores. Tem uma vizinha aí, a M31, que tem 1 trilhão de estrelas. Então, o espírito que administra um objeto estelar desse é muito mais elevado. Certamente tem um espírito que administra todas essas galáxias que estão ao nosso redor. Parece que é 4 bilhões de galáxias agora, né? Que o Hubble chegou à conclusão. Último censo. Então, não são espíritos especiais, ele diz. São espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Ele diz que não são perfeitos no sentido, perfeitos não, especiais, porque todos os espíritos são criados simples e ignorantes e vão progredindo até chegar à perfeição. Então nós também, não parece, mas um dia seremos espíritos puros também. Então, da mesma maneira que as leis permitiram que os espíritos chegassem à perfeição, alguns, nós vamos chegar também. É que, como nós estamos muito longe, né, da perfeição material, nós imaginamos que os espíritos puros, eles já foram criados assim. Certamente, Jesus, por exemplo, quando nós fomos criados, talvez ele já era um espírito puro. Então dá a impressão que eles sempre são puros. Não, eles tiveram um começo também. É da lei da natureza, né? Que todos tenham as mesmas oportunidades. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres, bons e maus, que não pertencem à humanidade. Porque tem pessoas que usam a palavra anjo para pessoa ruim também, né? O anjo mau. Tem aquela ideia dos anjos decaídos. Na doutrina espírita não tem esse termo anjo decaído, porque se o espírito é puro e ele não retrocede, ele nunca vai ser recaído, né? Não vai voltar atrás. Quando você chegar a espírito puro, você só vai para frente. Marcelo também entrou, seja bem-vindo. Disse o bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas.
Nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua boa significação. Então, antigamente usava a palavra anjo para designar várias coisas. Algumas pessoas ainda têm essa ideia, né? Mas no Espiritismo, nós só usamos a palavra anjo para designar os espíritos puros. Os anjos também percorreram todos os graus. Já falou um pouco, né? E acho que eu é que adiantei o assunto, né? Então percorreram todos, mas como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa, outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Então, como nós temos o livre-arbítrio, tem espíritos que desde a sua primeira existência até a última, quando chega espírito puro, demora um tempo, né? Outros demora bem mais e outros bem menos. Como nós já vimos, a maioria é um tempo médio, porque o progresso ele é devagar e sempre. Mas existem espíritos, né, que conseguem fazer diferente, que chegam mais depressa e tem outros que demoram um pouco mais. Mas são exceções. O Claudinei também entrou, seja bem-vindo. Fotografia de um anjo bonitinho aí, né? Um anjo barroco. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Então, como eu já adiantei, as pessoas acreditam que os espíritos são puros de todos os tempos, porque eles conhecem espíritos que sempre já foram puros, né? Então dá essa impressão. Mas não, eles tiveram um começo também. Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito antes de existir, já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditaram que eles sempre haviam sido perfeitos. Viviane Aparecida também entrou, seja bem-vinda. E agora entramos no assunto demônio. Como eu falei, demônio aqui vai ser bem mais assunto do que anjo, né? Talvez porque nós vejamos claramente aqui os espíritos querendo tirar essa ideia de que existem espíritos que são a personificação do mal ou o diabo, né? Então tem pessoas que acham que existe Deus, que é a personificação do bem, e o diabo que é que o diabo que é a personificação do mal. Ou tem pessoas que acham que existe vários demônios, né? Vários espíritos que estão nessa condição. Mas nós vamos ver que nem existe o diabo, né, no sentido da palavra, e nem existe demônios, né, espíritos perpetuamente votados ao mal. Lisete Ferro também entrou, seja bem-vinda. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? O problema de você ficar no caminho do mal é que, errando, as consequências sempre são negativas. Não existe a possibilidade de você fazer as coisas erradas. Isso seria você ser egoísta, interesseiro e prejudicar as outras pessoas sem ter as consequências negativas. Não existe a lei de causa e efeito, como disse Jesus, a cada um sempre é dado segundo as suas obras. E se tivesse espíritos que estariam voltados para o mal eternamente, eles seriam eternamente infelizes. Deus seria injusto, né, por criar espíritos que seriam eternamente infelizes. Como Deus ele é onipotente, ele sabe tudo, ele já saberia que esses espíritos votariam para o mal eternamente e sofreriam eternamente. Então seria um erro da criação. Ele cria espíritos que dá certo, né, e chega à perfeição e são cada vez mais felizes, e criaria espíritos que dão errado e vão sofrer eternamente. Então isso não existe. As leis elas são perfeitas
e todo mundo vai chegar à perfeição. O que existe é que, às vezes, a pessoa demora mais para chegar nessa perfeição, por causa do seu livre-arbítrio, e no caso ela sofreria mais. Mas é uma questão de tempo, como ela vai crescendo muito em inteligência primeiro, ela descobrir que o caminho do mal e o sofrimento não é bom. E aí ela muda para o caminho do bem. Então o mal, a ignorância, é sempre momentâneas. Se há demônios, é no teu mundo inferior, em outro semelhante. Então, ele já chama nós de demônios aqui, né? E eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então, realmente existem espíritos não só voltados ao mal, mas muito inteligentes, né? E que acabam numa posição de comando e assim prejudica muitas pessoas. Mas eles vão responder pelas suas faltas e um dia se tornarão bons espíritos. Até a gente vê na literatura espírita a encarnação de espíritos que foram muito inferiores no passado e depois foram progredindo, né? Um deles é o que cometeu um dos maiores crimes da humanidade, que foi matar as criancinhas lá na época de Jesus. Aí ele reencarnou várias vezes, acabou resgatando e progrediu. O carrasco também desse espírito seria o Herodes, né? E também progrediu, né? Tem um livro que chama Do Calvário ao Infinito, é sobre o carrasco de Herodes. Então todo mundo progride. E quando o espírito encarna numa posição dessa, de mando, com muita inteligência, é porque ele já progrediu bastante. Ele não progrediu ainda em moral, mas já progrediu bastante em inteligência. Aí as consequências dos erros que ele faz com essa muita inteligência são maiores. E aí ele se anima mais rápido a melhorar, né? Então, os espíritos não tão inteligentes, eles erram, não têm tanta responsabilidade e as consequências não são tão grandes. Então a evolução é mais lenta para ele. Mas um espírito que já tem uma inteligência muito grande, ele sofre as consequências do mal que fez muito grandes, e aí a motivação para ele ir para o caminho do bem é mais rápida. Outro também foi o que traiu Jesus, né? Como é que chama? Quem traiu Jesus? Judas. Judas. Alguns dizem que ele é a encarnação de Joana d'Arc, né? Não lembro exatamente quem ele é. Mas já resgatou totalmente, porque na verdade era um espírito elevado, cometeu um erro, e depois compensou, né? Então, quem acha que o Judas está sofrendo até hoje, né? Engana. Nós é que estamos sofrendo. Ele já depurou. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser a sua acepção moderna. Então, hoje é que tem essa acepção. Porque o termo grego, daimon, de que ele deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos bons ou maus, sem distinção. Então, hoje nós usamos a palavra espírito, né, para designar os seres extracorpóreos. Na Grécia, daimon era espírito. Então, depois é que o daimon se transformou em demônio, ficou a personificação do mal e é a acepção moderna que nós temos dessa palavra hoje. Mas no começo, o daimon seria espírito, como hoje usamos essa palavra. Os demônios, segundo a significação vulgar do termo, seriam entidades essencialmente malfazejas e seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Mas, repetindo, né? Deus, que é eternamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. Então seria uma maldade Deus criar pessoas que vão errar, que vão sofrer e eternamente, né? Um absurdo.
Se não fossem obra de Deus, seriam eternos como ele. Então, eles são obras de Deus. E nesse caso, haveria muitas potências soberanas. Porque tem pessoa que diz isso. Não, mas não foi Deus que criou o demônio. Eles se criaram sozinhos. Quer dizer, a única coisa que se criou sozinho é Deus. O resto é tudo criação divina. A primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demônios, no seu sentido absoluto, falha nesse ponto essencial. Então vai contra, né, a existência de Deus, a lei de progresso. Bacana é as imagens que a turma tem do demônio, né? Isso daí é maravilhoso. Ó. E na crença dos povos atrasados que não conheciam os atributos de Deus, admitindo divindades malfazejas, também se admitissem os demônios, é concebível. Mas para quem quer que faça da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso negaria a sua bondade. Parecida, também apareceu, hein? Os partidários do demônio, que apoiam nas palavras do Cristo, e não seremos nós que iremos contestar a autoridade dos seus ensinos, e desejamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estariam bem certos do sentido que ele atribuía à palavra demônio? Não se sabe a forma alegórica e uma das características da sua linguagem? Muitos encontram aí a resposta, né, para o demônio nas próprias palavras de Jesus, a justificativa, né? Tudo o que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não queremos outra prova além desta passagem. Então ele dá um exemplo aqui que se a gente for tomar ao pé da letra, né, o que dizia Jesus, muitas coisas são inverossímeis. Logo, esses dias de aflição, disse Jesus, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará antes que todas essas coisas se cumpram. Então era uma coisa alegórica, né? Mas verdadeiramente não acabou o mundo, né? Embora a estrela cadente tenha até hoje. Hoje a gente sabe que a estrela cadente é uma areinha, né, que entra no céu e pega fogo. Só isso. Olha o demônio, minha gente. Gostei dessa imagem, ó. Olhem pro olho dela. Não vimos a forma do texto bíblico contraditas pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode acontecer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com o tempo e a região em que se achava? Às vezes Jesus usava palavras, né, fortes, né, e muitas vezes alegóricas. Para compensar aquela imagem ali do demônio em forma de freira, eu trouxe esse anjinho agora. O Cristo não poderia ter dito conscientemente uma falsidade. Se, portanto, nessas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos ou que as interpretamos mal. Tem também a questão de que o Evangelho, né, foi passado de geração em geração, pode não fazer jus à realidade. Priscila, nossa, o cometa estava tão legal, mas essa feira é socorro. Até a cachorrinha aqui assustou. Ó, agora tem um anjinho, Priscila, para compensar. Essa feira realmente é do mal, né? Os homens fizeram com os demônios o mesmo com os anjos. Da mesma forma que acreditaram na existência de seres perfeitos, desde toda a eternidade, tomaram também os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Então a gente confunde tudo, né? Entende tudo errado.
Assim como a gente achava que os espíritos puros já foram criados assim, a gente acha que os espíritos inferiores são criados de todos os tempos inferiores, né? E nunca mais vão sair da inferioridade. É uma ilusão. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, que frequentemente não são melhores que os designados por esse nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório. Os espíritos impuros são aqueles bem inferiores mesmo, né? São aqueles que até têm prazer em fazer o mal. Mas, como eu disse, se passar o tempo, esses espíritos crescerem em inteligência, continuarem fazendo mal, as consequências desse mal vão ficar cada vez maiores, e aí eles vão perceber, com a inteligência que têm, que não é um bom caminho você fazer as coisas erradas e sofrer cada vez mais. São esses os espíritos imperfeitos que murmuram contra as suas provações e por isso as sofrem por mais tempo, mas chegarão por sua vez à perfeição, quando se dispuserem a tanto. Então, se eles estão ali imperfeitos, é porque eles estão usando o seu livre-arbítrio para tanto. Quando eles quiserem usar o livre-arbítrio para fazer o bem, eles vão progredir. Do mal aí parece o Obama, né? Poderíamos aceitar a palavra demônio com esta restrição. Seriam espíritos inferiores. Mas como ela é agora entendida num sentido exclusivo, poderia induzir em erro, dando margem à crença na existência de seres criados especialmente para o mal. Então, quer dizer, os espíritos aqui, eles falam que anjos são os espíritos puros e demônios para eles não existem. Então, na doutrina espírita, demônio são espíritos inferiores que momentaneamente estão no caminho do mal. Então, para nós, não existem espíritos que vão ficar eternamente sofrendo, eternamente no mal, e que sempre foram do mal, né? Assim como existem anjos eternamente bons, tem demônios eternamente maus. Não, para nós não. Para nós existe o espírito criado por Deus, simples e ignorante, vai passando as existências, né, as reencarnações, todo mundo vai progredindo e vai chegar à perfeição. A maioria chega num determinado tempo, existem alguns que demoram um pouco mais e outros que são mais rápidos. Mas todos, indistintamente, vão chegar à perfeição. E Deus é infinito em todos os seus atributos, principalmente o de bondade, né? Ele nunca criaria uma pessoa que ele já sabia que ia errar sempre e sofrer eternamente. Ele não faria isso nunca, né? Outra figura boa do demônio aí. A propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser maligno lutando de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios. A gente então critica aqueles que acreditam em Satanás, nos demônios, mas às vezes nós trazemos a mesma ideia traduzida dos obsessores, né? Assim como algumas religiões colocam a causa de todos os seus problemas no Satanás, na doutrina espírita às vezes trazemos essas ideias de outras religiões e mudamos o nome de demônio ou Satanás para obsessor, né? E acabamos colocando a culpa tudo nos obsessores. Ela aí também entrou. Deusa Os também entrou. Sejam bem-vindos. Como o homem necessita de imagens e figuras para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos com formas materiais dotadas de atributos que lembram as suas qualidades e os seus defeitos.
Uma coisa interessante também, como isso ficou uma coisa, né, um paradigma aí, então todo mundo acredita, né, na existência do demônio, que seria um ser animalesco, né? Esse aí até está misturado com morcego, né? E o tridente na mão, também a orelhinha dele aqui, né, de um animal, rabo também. Então, às vezes, os espíritos que dominam as trevas, eles hipnotizam alguns espíritos inferiores e dão a eles essa aparência do Satanás. E as pessoas que vão sofrer lá nas trevas veem essa pessoa lá no mundo espiritual. Na verdade, é um marionete, né, um fantoche dos espíritos inferiores, né, que dirigem as trevas. E às vezes um espírito desse daí, hipnotizado, ele fica julgando as pessoas ou judiando das pessoas. E aí é que a pessoa fica com essa ideia mesmo, né? Ah, realmente existe o diabo, olha aí na forma que eu pensava, e torturando a gente. Na verdade é um espírito inferior, coitado, e hipnotizado por outros espíritos que comandam lá as trevas, né? Até no centro, às vezes, nós que conversamos com espíritos desencarnados, vem um espírito desse. Ele acha que ele é o demônio. Então ele ficou vários anos, né, hipnotizado e com essa forma no plano espiritual. O perispírito pode ser plasmável em várias formas. E ele acha que ele é o demônio, colocar isso na cabeça dele. E para você fazer ele deixar de acreditar nisso, não é fácil. Quando o espírito é só um obsessor e ele fala que é o demônio, mas no fundo ele sabe que não é, tudo bem. Mas tem espíritos que eles foram hipnotizados e ficaram com essa forma, e ele acha mesmo que ele é o demônio. Então esse já está com bastante carinho para ajudar ele a sair dessa forma aí, né? Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, deram-lhe a figura de um velho com foice e uma ampulheta. Uma figura de jovem, nesse caso, seria um contrassenso. A Grécia tinha essa ideia aí, né, do deus tempo, que era um senhor velhinho, né, como está mostrando aqui, com a ampulheta na mão. Eu achei também o que estava com a foice, mas era muito feio da foice. Uhum. O da foice ele estava matando uma criança ainda, né? Porque ele é o tempo, ele mata todo mundo. Eu tirei, coloquei esse velhinho aí, ficou mais bonito. Então, assim como a gente tem personificações do mal ou do tempo, tem a personificação também dos anjos, né? Até esse anjo aí seria o anjo que cuida de uma cidade. Vocês estão vendo que tem uma cidade aí embaixo? E realmente, se você for ver, existem espíritos que administram a cidade inteira. Aliás, nos livros psicografados, a gente vê que tem espíritos que administram a rua. Caso lá no livro de André Luiz, que acontece lá um acidente, né, com um burro, e aí ele dá o coice no cara que estava conduzindo a carroça, e aí morre, né? Aí o André Luiz, mais o assistente lá, acho que o Alexandre, é chamado para resolver o caso, por que a pessoa morreu, né? A primeira coisa que ele fez foi procurar o responsável pela rua. Era uma rua muito movimentada, e aí ele foi perguntando, mas como é que você deixou, né? O cara levar um coice do burro. Aí ele explicou, né, por que que chegou naquilo. A pessoa judiava muito do burro, um dia o burro perdeu a paciência e matou o condutor. E aí mostram também nos livros que tem espíritos que administram a cidade inteira. Como tem o prefeito aqui material, tem o prefeito espiritual e tem também o presidente, né, um espírito que dirige o país inteiro, assim como tem Jesus que administra o planeta inteiro. As pessoas têm essa ideia, né, de um anjo que administra a cidade. E às vezes esse espírito que administra uma cidade não é puro, normalmente não é puro. Quem é puro é Jesus que administra o planeta inteiro, né? No caso, esses espíritos que administram a cidade espiritualmente é um espírito mais elevado, mas não chega a ser puro, né?
Então, o mesmo se deu com as alegorias da fortuna, né? Tem também alegorias para isso, da verdade, etc. Os modernos representam os anjos, os espíritos puros, numa figura radiosa, com asas brancas, como essa que eu coloquei, símbolos da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolos das baixas paixões. E a última, o vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses símbolos entidades reais, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Aliás, esse personagem aqui, né, do mangá japonês, é o Saturno também numa versão moderna, né? Então, até hoje a gente cultiva, né, essa ideia de que existem deuses, né, e os fazemos com várias exterioridades, né? Esse daí tem um escudo e uma pedra na cabeça. O pessoal é doido para criar uma alegoria, né? E a alegoria nada mais é do que uma representação, né? Muitas vezes de coisas que não são a realidade. À medida que vai aumentando a nossa inteligência, o nosso raciocínio, nós vamos simplificando as coisas e entendendo melhor as leis de Deus e deixamos de lado aí essas alegorias. Mas acreditar na existência desses deuses é um resquício que nós trazemos do passado e só pouco a pouco a gente vai se desprendendo, né? A maioria das religiões, por exemplo, elas são bem exteriores e elas cultivam, né, imagens, estátuas, né, e nós nem devemos criticar, cada um com o seu entendimento. O importante é fazer o bem. Mas é tudo resquício do passado, né? Então, nós encerramos. O próximo assunto vai ser materialismo. Deixa eu colocar o primeiro slide aqui para vocês verem. Vamos ver materialismo daqui 14 dias. Esse foi o assunto. Anjos e demônios. Vamos agora fazer a nossa vibração final. Convido a todos. Tem uma vibração aqui, né? Problema. Esse é o momento da gente lembrar das pessoas que sabemos com problemas. Então, graças a Deus, terminamos mais um estudo. Sempre um estudo edificante, apoiado no Livro dos Espíritos. Nos dá mais entendimento sobre a vida, sobre tudo que nos rodeia. Aproveitamos esses momentos para pensarmos em toda a nossa humanidade, principalmente para aqueles que sofrem, aqueles que estão passando ainda provas e expiações, nessa fase de transição do nosso planeta, com a Covid ainda fazendo muitas vítimas. Deus dê a todos as forças necessárias para enfrentar os problemas e saírem vencedores. Os desencarnados também que estiveram conosco possam ter aproveitado a lição, entendido mais sobre demônios, sobre anjos, desmistificando aí esse assunto. Nós também que aqui estamos, que viemos estudar, preparar as nossas energias, pedimos a Deus nos abençoe, possamos terminar aqui o nosso estudo com uma vibração positiva, absorvendo todas essas vibrações que estão aqui no ambiente positivas. Quem tiver o conhecimento de alguém necessitado, doente, às vezes com problema emocional, pensemos nessas pessoas nesse instante, as envolvamos com carinho, para que recebam todos os bons fluidos desse ambiente. E a água também que colocamos para fluidificar, seja derramado o remédio conforme o nosso merecimento. Assim então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Agradecemos a todos que participaram conosco e até o próximo sábado.
sempre às 20 horas, aqui no Facebook do Herculano, um assunto ligado ao Livro dos Espíritos. Bom domingo a todos.